Olá pessoal, hoje nós vamos estar aprendendo a usar os métodos setItem, getItem em Python. Vamos ver o que cada um desses métodos faz. O método setItem, ele é utilizado para atribuir um valor ao item. Ele é chamado, por exemplo, quando setamos o valor para o item em uma lista. Por exemplo, aqui eu criei uma lista vazia, né, sem elementos, não vazia não, só com nones, uma lista de 4 posições. E na posição 2 eu estou setando o valor 4, ou seja, quando eu seto esse valor aqui, eu estou chamando o método internamente lá por trás dos panos, setItem. O método getItem, ele é usado quando eu quero obter o valor do item, ou seja, quando chamamos o método getItem, ele vai estar chamando aqui, por exemplo, nessa lista, quando nós queremos obter o valor no índice 2, ele vai estar chamando por trás dos panos o método getItem dentro dessa lista e me retornando esse valor, né? Se eu fizer isso aqui, ele vai me retornar o valor 4, ou seja, setItem, ele está setando o valor no índice 2, ou seja, o valor 4 no índice 2 da minha lista, o valor no índice 2 da minha lista é 4, e se eu quiser saber o valor do índice 2 da minha lista, ele vai me retornar 4. Por trás dos panos, ele está chamando o método setItem, getItem. Como é que eu sei disso? Se eu der o comando dir para ver os atributos da classe mylist, eu venho aqui, dou o comando dir, mylist, eu vou ver que ele implementa aqui, ó, setItem, setItem ele implementa aqui e implementa também o getItem, ou seja, dentro dessa minha lista aqui, quando eu faço isso, ele está me implementando esses métodos para me retornar esses valores, está chamando esses métodos por trás do pano para me retornar esses valores. Vamos também, mas nós podemos implementar também esses métodos em nossas classes. Vamos ver primeiro uma classe simples sem implementar esse método, seria essa classe aqui. A classe que eu criei é uma classe que vai armazenar usernames e eu vou armazenar isso dentro de uma lista com um tamanho definido, que eu vou definir aqui em size, né? Eu vou criar aqui a classe username, definir a inicialização dela, init dela, né? Que eu vou receber sizes, eu vou criar uma lista vinculada a essa classe, username lists, que vai ter o tamanho de size, né? Por exemplo, deixa eu mostrar aqui a vocês, por exemplo, o que é que eu fiz aqui? É uma lista de none e com tamanho size. Se eu fizer none vezes 5, ou seja, eu vou ter uma lista de 5 valores, só que eu estou preenchendo com valores vazios de nones. Isso aqui eu vou estar substituindo depois, porque nós sabemos que a lista, você pode alterar a lista, né? Você pode alterar qualquer valor aqui. Então, só criamos inicialmente isso. Se dermos o comando dir em usernames com o maiúsculo, o que é que vai acontecer? Nós vamos ver que ele tem esses atributos aqui já, que não sabemos de onde vem, mas isso não é para agora. O que é que acontece? Nós estamos vendo que ele não está implementando aqui o getItem e setItem. Logo, se a gente for setar um valor aqui nessa posição da lista através passando o índice valor, ele vai me retornar um erro. Nós vamos ver daqui a pouco esse erro. Só para recapitular, esses atributos acima, de onde é que ele vem? Já que nossa classe só implementou até agora um init. A gente precisa investigar quem são os pais da classe usernames. Como é que a gente vê quem são os pais? É só você dar o nome da classe e ver as suas bases, né? Que vai me dar os pais. Então, ela herda de objeto, ou seja, como tudo em Python, né, é objeto. Então, ele está herdando esses métodos todos aqui. Quando você cria uma classe, ele já herda vários métodos, que nesse caso ele está herdando da onde? De objeto. Você vê que o pai aqui é objeto, tanto que em outras versões do Python, quando você instanciava uma classe, você vinha aqui e podia falar, né, que era object, que estava herdando de object. Hoje não precisa mais, é opcional. Então, voltando ao nosso assunto. Isso aqui foi só a recapitulação para a gente saber de onde é que está vindo isso tudo, sendo que eu só implementei o init. É da herança, porque tudo em Python ele está herdando da onde? Está herdando no mínimo de objeto. Então ele vai herdar tudo de objeto. Voltamos ao nosso exemplo. Então eu vou copiar aqui de novo, só para poder ficar mais próximo da gente aqui. O bom do Jupyter Notebook é isso, né? Que você consegue copiar e seguir uma linha de raciocínio. Então, ao criar um objeto, nós vamos ter uma lista de tamanho n, né? Que é size, com os valores none. Então vamos criar aqui nosso primeiro um objeto de username, ou seja, eu estou criando um objeto, username com size. O que é que eu estou passando aqui? Estou passando o size, né? O size de 5. Então, já criei. Se eu vier aqui e der o name, username list,
Então ele vai me tornar aqui, ó, o que eu criei, ó, tá vendo? Em um names eu tenho uma lista com 5 valores, que é o size aqui, todos preenchidos com o nome, como eu tinha mostrado anteriormente. E aí é que está agora. Na situação atual, se formos atribuir algum valor ao names, não iremos conseguir. Teremos um erro de tipo, um type error. Se eu for fazer isso aqui, ó, ele vai dizer aqui que é um type error, ou seja, o usernames object não suporta, né, não suporta que você sete um item, porque eu não implementei ainda o set item. Então eu vou começar aqui agora implementando o meu set item, né? Vou copiar aqui, vou vir aqui fazer def set item, aí eu vou passar self, né, da classe, vou passar o índice e vou passar o valor, ou seja, eu quero armazenar, eu vou setar, para eu setar o índice, um item numa lista, eu tenho que ter o índice que eu estou setando e o valor. E eu vou fazer o que aqui agora? Eu vou fazer self username list, no índice que eu estou passando vai ser igual a quem? Vai ser igual ao valor. Para ficar didático, eu vou imprimir aqui, para a gente saber que isso aqui foi chamado. E vou botar aqui só 7 itens. A gente sabe que se imprimir aqui foi chamado. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o username list, no índice tal, no índice que eu vou passar, e vou armazenar o valor ali. Aí, beleza, já foi feito aí. Então agora eu vou criar aqui, ó, um objeto de novo e armazenar 5 valores. Você vê, ó, que automaticamente ele já imprime. Toda vez que ele chamou, toda vez que eu estou setando aqui, ó, no índice 0 é user 1, no índice 2 é user 2, no índice 3 é user 4. Ele está chamando por debaixo dos panos 7 itens e armazenando lá. Ó. Ou seja, você vê que ele chamou 1, 2, 3, 4, 5. Por que eu coloquei esse print aqui? Para a gente saber qual é a hora que estava chamando e como estava chamando. Se eu vier aqui agora e der o names e pegar o names list, a gente vai ver que está tudo bonitinho lá armazenado. Ó. User 1, user 2, 3, ou seja, cada um aqui ele foi colocando lá de acordo com o seu índice na lista. Vamos aproveitar e implementar logo o getItem, que é, eu estou setando o valor por índice, setando o valor. Se eu quiser obter aqui agora esse valor aqui, por exemplo, username 0, eu vou ter um erro ainda, porque eu não implementei o getItem que vai me fornecer isso. Então eu vou vir aqui, copiar, colar para ficar certinho, e vou botar agora def getItem. Vou passar self, eu só preciso ter obter o item no índice, então eu só passo o índice. E eu vou fazer o que aqui agora? Eu vou estar retornando o valor self, username list, a partir de quem? No índice que eu passei. Se for o índice 2, ele vai passar o valor do índice 2, índice 3, o valor do índice 3. E eu vou dar um print aqui também, só para a gente saber que foi chamado. É só mesmo por questão de didática. Isso aqui não é para se fazer. Então, vou copiar de novo, porque mudou aqui a classe, né? Então, aí, 7 itens chamados 5 vezes de novo. Mas agora, se eu vier aqui e pedir o names na posição 1, ou seja, tem que vir aqui, né? User 2. Aí ele vai me retornar, ó, user 2. Por que user 2? Porque é o usuário na posição 1. Se eu pedir aqui na posição 2, na posição 3, ele tem que me retornar user 4. Ele vai me retornar user 4. Está imprimindo o getItem aqui só pela questão de que eu mandei imprimir, para a gente saber que no momento que a gente faz isso, ele chama por debaixo dos panos esse método aqui, entendeu? Então eu vou retirar os prints, porque não precisa mais. Pronto, só fiz isso, só retirei os prints. E vamos agora ver algumas peculiaridades. Se tentarmos adicionar um valor mais do que o que a lista suporta, vamos supor que eu queria adicionar um sexto valor, índice 5, teremos uma exceção do tipo index error. Por quê? Porque ele não consegue, né? A minha lista ela tem um tamanho definido de 5 valores, do índice 0 ao índice 4. Se eu tentar botar o índice 5, que é o sexto valor, ele vai dizer que está fora do range, né? Ele dá um erro de índice e fala que está fora do range. Esse tipo de notação também aceita, essa implementação ela aceita índice negativo. A gente sabe que lista aceita índice negativo, ela vai funcionar da mesma forma. Se eu pedir aqui para ele me retornar o names-1, ele vai me retornar user 5. Por que ele vai me retornar user 5? Porque ele vai me retornar o último valor da lista. Ou seja, quando você sabe, né, a notação negativa lá, se você bota -1, isso aqui é o último valor da sua lista. Se eu quiser o penúltimo valor da minha lista, eu vou colocar o que? -2. Que no caso seria user 4. Se eu quiser o antepenúltimo valor da minha lista, user -3, que ele vai me dar, que é o user 3. Ou seja, ela aceita também esses valores negativos.
A pergunta que fica é por que eu vou usar esse recurso e quando usar? Porque eu poderia estar armazenando essas coisas facilmente numa lista sem precisar estar tendo essa forma, esse trabalho todo aí de estar implementando esses métodos e tal. Mas vamos supor, eu vou responder com um exemplo. Vamos supor que você quer garantir que na sua lista de username só vai ter número minúsculo, só vai ter letras ou só vai ter letras minúsculas. Então podemos fazer isso usando o quê? Usando o método lower direto em set item, e nós vamos garantir que tudo que a gente fizer, todos os valores que forem imputados serão transformados em minúsculos. Simplesmente eu vou copiar aqui e colar, e aqui ó, em vale eu vou dar ó, lower. O método lower, quando eu chamar isso daqui, tudo que eu armazenar aqui agora não vai mais armazenar assim com letra maiúscula, vai ser tudo em minúsculas. Vamos ver? Deixa eu pegar aqui e vou setar tudo de novo. E aí agora eu vou pegar logo o names, né, que é o meu objeto da classe usernames, e vou pedir para ele me retornar username list. Você vai ver, ó, ele volta tudo já certinho, não tem mais aquela maiúscula e minúscula, porque quando eu setei isso aqui, quando eu vou setando os valores, antes de setar aqui na lista, ele transforma para minúsculo e armazena, transforma para minúsculo e armazena. Ou seja, nesse caso aí você está fazendo uma personalização, né, uma customização para lá que o seu projeto precisa. A mesma coisa você poderia estar validando valores, você poderia estar removendo valores e duplicidades. Quando você trabalha com programas numéricos, verifica lá se um valor está em determinado range, se um valor é maior que tal valor que é aceito no sistema, e assim sucessivamente. Ou seja, as possibilidades são muitas aí. Isso aí serve principalmente para isso, quando você quer customizar o comportamento da sua classe ou do seu container. Obrigado.